Que a graça e a paz de Jesus de fato nos renovem nessa manhã. Tão bom celebrar a Deus, não é verdade? É tão bom a gente estar aqui como igreja, saber que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos, 19, 20 e 21. Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Queria que a gente lesse novamente, você lesse junto comigo, como são poucos versículos. Pode voltar no 19, Wilson, por gentileza? Vamos ler juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Se Jesus estivesse hoje fisicamente presente aqui, no meu lugar, pregando uma mensagem para vocês, e te perguntasse, então veja bem, não sou eu que estou perguntando, é se Jesus estivesse te perguntando, onde está o teu coração? Qual seria a sua resposta? Não precisa responder para mim, porque você tem que responder para Jesus, certo? Onde está o teu coração? Talvez para ser mais pessoal, Jesus estivesse te falando nominalmente. Onde está o teu coração, Anselmo? Onde está o teu coração, Nelsinho? Onde está o teu coração, Osmar? Onde está o teu coração, Marcelo? Onde está o teu coração, Cássia? Onde está o teu coração, Maurício? Que resposta eu e você daríamos para o Senhor nessa manhã? Onde está? A gente precisa ser sincero. Tem momentos na caminhada cristã que nós não estamos alinhados com o Senhor. Ou estou falando uma mentira? Sim ou não? Tem momentos onde certas coisas que acontecem, as circunstâncias ao nosso redor, as lutas da vida, os nossos questionamentos, trazem desalinhamento entre nós e o Senhor. Você já passou por isso? Quantos já passaram por isso aqui? Às vezes situações de saúde, às vezes uma questão financeira, um problema familiar, uma situação profissional, questionamentos a respeito do futuro, a respeito das coisas que estão acontecendo conosco. Agora, para a gente tentar entender como responder essa pergunta, você vai dizer, meu coração está no Senhor. Que bom, essa é a resposta. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que mais importa. Mas se Jesus também te perguntasse, de uma maneira bem técnica, Joca, faça uma estatística do seu tempo. Com o que você tem investido o seu tempo? Se perguntasse para você, Marcelo, qual é a estatística das tuas energias? O que drena as tuas energias? No que você está investindo as tuas energias, Fernando? Se Jesus perguntasse isso para nós, a gente precisaria avaliar. Nós temos todos o mesmo tempo, certo? 7 dias por semana, 24 horas por dia. E como nós usamos o nosso tempo? O uso do tempo mostra muito onde está o nosso coração. Você vai me dizer, pastor, mas eu preciso trabalhar 8 horas por dia, alguns até mesmo mais. Eu tenho apenas
Quem sabe o domingo de folga, ou o final de semana de folga. Mas a grande questão aqui é o que envolve a nossa vida mostra que o nosso coração está no Senhor ou nas coisas deste mundo, ou nas coisas desta vida. E Jesus aqui ele vai usar a seguinte expressão: os tesouros dessa terra e os tesouros da onde? Dos céus. Daí você vai falar: pastor, tesouro é um negócio precioso, caro, não tem nada a ver comigo, né? De uma vida humilde. Mas quando Jesus está falando de tesouros, ele está falando sim das coisas materiais, mas ele está falando daquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Às vezes não são as coisas materiais, às vezes são as pessoas, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o prazer. São tantas coisas que podem ocupar e ter prioridade no nosso coração. Jesus diz que se nós buscamos apenas os tesouros dessa terra, nosso coração vai estar ali. E é muito perigoso isso, porque ele diz que os tesouros dessa terra, o ladrão faz o quê? Rouba. A ferrugem faz o quê? Corrói. A traça faz o quê? Destrói. Quantos de vocês já experimentaram um pouquinho disso? Alguém aqui já foi assaltado, já teve alguma coisa roubada? Levanta a mão. Ainda bem que a estatística não está tão ruim, né? Quem sabe se a gente fizesse essa pergunta no Rio de Janeiro, 100% das mãos se levantassem. Qual é o sentimento de alguém roubar algo seu? Qual é o sentimento, gente? Pode falar. Como? Invasão. Que mais? Pena. Perda. Que mais? Tristeza. Que mais? Injustiça. Como? Raiva. Agora você começa a pensar: eu gastei tempo da minha vida para conquistar aquilo que eu perdi quando alguém veio e roubou. Eu investi anos da minha vida, eu fiz as minhas economias. Às vezes você perdeu um carro, teve a sua casa assaltada, um outro bem material. É ruim, não é? Pensa, você investiu a sua vida. Na verdade, quando alguém rouba, não rouba apenas a questão material, rouba um pedaço da nossa história e da nossa vida. Mas Jesus está falando: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. Qual que é o melhor investimento, segundo Jesus aqui? Investir aonde, gente? Na eternidade. Tesouros nos céus. Jesus nos adverte a buscarmos tesouros nos céus e que o nosso coração esteja nisso. E ele diz: lá não vai ter ladrão para roubar, lá no céu. Lá no céu não tem traça, não tem nada que vai destruir. Lá no céu não tem ferrugem. Lá no céu, o investimento que nós fazemos, a gente vai desfrutar por toda a eternidade. Seja sincero. Será que eu e você paramos para pensar sobre isso? Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas dessa vida, pensando nos melhores investimentos, como eu vou aplicar o meu dinheiro, o que eu gostaria de ter materialmente. E aqui não estou dizendo que a gente não possa ter, aqui é uma questão de coração, de prioridade. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre nós sermos cidadãos dos céus, gente. Da nossa pátria celestial, é lá onde o nosso coração precisa estar. O texto falava estar com os olhos na pátria celestial. E esse texto aqui me chamou a atenção quando eu estava pensando essa semana sobre a mensagem, porque tem tudo a ver com aquilo que eu ministrei algumas semanas atrás. Então Deus continua ministrando no meu coração: coloca os olhos lá na eternidade. E quem sabe o Senhor está te desafiando nessa manhã a tirar os olhos aqui das circunstâncias e a colocar os olhos lá nas riquezas celestiais, na pátria celestial, na perspectiva da eternidade. Jesus destaca aqui que há uma fragilidade nos tesouros dessa terra. Quem aqui já comprou alguma coisa que desvalorizou no seguinte minuto que você saiu da loja? Levanta a mão. Alguém comprou alguma coisa que não desvalorizou?
nessa terra? Não, porque daí se podia contar para nós, né? Porque a gente também tem que aproveitar desse benefício. Mas as coisas aqui, elas são frágeis, elas se perdem, elas não permanecem. Será que a gente faz essa diferenciação sobre qual o melhor investimento? Nessa vida a gente fica estudando os índices, né, o mercado, as condições da economia, mas será que a gente faz esse estudo sobre aquilo que de fato vale a pena, o investimento lá na eternidade? Gente, você está aqui nessa manhã, é um investimento na eternidade, concorda comigo? Sim ou não? Às vezes podia estar trabalhando para ganhar dinheiro, você poderia estar construindo algo, você poderia estar estudando as condições dessa vida, mas você está escolhendo investir na eternidade. Agora, apenas estar aqui domingo resolve a situação? Porque eu falei sobre o uso do tempo, daquilo que onde está o nosso coração. Então precisa ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, o ano todo, a vida toda. Será que eu e você temos feito depósitos no banco celestial para usar essa figura dessa vida? Será que a gente tem procurado o melhor investimento da eternidade? A Bíblia fala muito sobre isso, gente. Jesus falou sobre dinheiro, talvez mais do que qualquer outro tema. Sabe por quê? Porque dinheiro faz parte da vida humana. Desde que o ser humano é ser humano, ele começou a trocar as coisas, e as coisas começaram a ter valor. E aí que eu estou falando de dinheiro não apenas como o papel, moeda, mas o recurso. E Jesus sabia que isso poderia tomar o nosso coração. Nas cartas, Paulo adverte a respeito do perigo das riquezas. O apóstolo Paulo adverte de nós não termos o coração no dinheiro. Vocês acham baseado no quê? Em todo o testemunho de Jesus durante os evangelhos, em valorizar de fato o que tem valor. Gente, investir na eternidade está liberado, gente. É um investimento seguro. Investir na eternidade é algo que Jesus te incentiva a fazer. Às vezes os investimentos dessa vida a gente fica na dúvida, concorda? E a gente ora, Senhor, é para eu fazer ou não é para eu fazer? Esse da eternidade Jesus já permitiu, já deu carta branca para cada um de nós investirmos. Agora, se há déficit nessa área, gente, do investimento na eternidade, como eu e você podemos equalizar isso? E essa minha reflexão também tem sido alimentada pela leitura que eu fiz do livro de Eclesiastes. Gente, o livro de Eclesiastes tem algumas riquezas bem interessantes para os tempos que a gente vive. Porque lá o autor, e possivelmente tenha sido Salomão, filho de Davi, rei de Israel, alguém que a Bíblia fala que ninguém o excedeu em riqueza, em fama e em sabedoria, porque foi isso que ele pediu ao Senhor. Ele, refletindo ao final da sua vida sobre como ele investiu o seu tempo, os seus recursos, mesmo tendo tudo dessa vida, a conclusão dele, lá em Eclesiastes 2,17, ele diz assim, é uma conclusão até, de certa forma, de alguém que estava passando por um momento emocional difícil. Até uma expressão meio depressiva a respeito da vida. Ele diz assim, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Os investimentos dessa vida são necessários, mas se o nosso coração está nisso, o que Salomão está falando é que é vaidade. É isso que Jesus fala, é vaidade, porque o ladrão vai vir e roubar, a traça vai destruir, a ferrugem vai corroer. Mas os investimentos que nós fazemos na eternidade, e Salomão termina o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, da seguinte forma, ele diz, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele entendeu, possivelmente no fim da sua vida, que ele perdeu o seu tempo e que o mais importante era desfrutar do relacionamento com o Senhor, era desfrutar das bênçãos de Deus. Ele diz nesse mesmo capítulo 12,
para os jovens colocarem o Criador em primeiro lugar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque ele havia passado por toda a sua vida investindo naquilo que não era a prioridade. O coração dele, quem sabe, esteve nas coisas deste mundo. E a Bíblia vai falar que Salomão tinha beleza, riquezas, fama, posses, servos que o serviam, teve muitas mulheres, teve o que quis, teve conquistas, primazia sobre outros reinos, e a conclusão dele: isso é vaidade. É como correr atrás do vento. Tem sentido correr atrás do vento, gente? A gente alcança o vento? Consegue segurar? Claro que não. E é isso que Salomão diz nesse texto. Então eu escolhi como tema para essa mensagem, de fato, as palavras de Jesus: onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Eu quero meditar um pouquinho sobre isso e entender que nosso coração precisa estar nas riquezas verdadeiras, nas riquezas genuínas, naquilo que Deus tem preparado para nós. Então quero refletir sobre 3 verdades quando nós colocamos o nosso coração nos tesouros celestiais. A primeira delas é que quando nós colocamos o nosso coração nas coisas celestiais, nós estamos preparados para o nosso destino eterno. Gente, nós não sabemos os dias da nossa vida. Será que eu e você estamos preparados para o nosso destino eterno? Você tem convicção de que a sua vida, ela é um investimento na eternidade? Gente, se a gente não vive nessa perspectiva, a nossa vida, ela é triste, não é? A perspectiva de que tudo vai acabar. Mas nós, que temos a Cristo no nosso coração, sabemos que há uma promessa de vida eterna. E não é apenas recebermos a eternidade e ficarmos o resto da vida esperando ou a morte ou Cristo vir e nos resgatar, mas nós trabalharmos de maneira ativa nesse processo do aguardo e da espera para de fato desfrutarmos da eternidade. A gente costuma dizer que a eternidade começa aqui, gente. Ela vai ser simplesmente uma continuidade da minha e da sua vida aqui. Se a nossa vida aqui foi longe do Senhor, você acha que a nossa eternidade vai ser perto do Senhor? É uma lógica, uma matemática muito simples. Precisamos ter essa convicção de que estamos investindo na eternidade. Isso traz paz ao nosso coração. Cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da fé. Como você acha que está o coração deles? Está na eternidade. Que eles sabem que independente se um dia alguém tirar a vida deles por causa de Cristo, o investimento da sua vida valeu a pena. E um dia ele vai fazer a retirada desse banco celestial. A gente gosta de fazer retirada, né? Quem gosta de fazer saque na conta? Quando tem dinheiro, obviamente, né? Mas aquele sentimento de, poxa, eu posso desfrutar. Será que eu e você estamos preparados para chegar na eternidade e fazer a consulta do nosso extrato e pensar, poxa, só isso? Ou quem sabe se surpreender com aquela soma? Já abriu a conta do seu banco e olhou um dinheiro que você não esperava? Quem sabe deva ser esse o sentimento quando a gente chegar no céu e falar, Deus fez multiplicar o que eu investi, mas eu preciso dar o passo. Essa é uma escolha minha, não posso pedir para o outro fazer por mim. Talvez nas finanças dessa vida, alguém administra, né, os pais dos filhos, esposos um do outro, enfim, família, mas na eternidade é uma administração pessoal das riquezas. Minha esposa pode ser bastante crente, gente, mas se eu não for, eu não vou sacar. Ela vai sacar para ela. É assim que a gente tem que pensar. O relacionamento com o Senhor é pessoal, porque nessa vida muitas vezes a gente se escora uns nos outros. Concorda comigo? Mas na perspectiva da eternidade, nós precisamos chamar essa responsabilidade de estarmos preparados para o nosso destino eterno. A gente sabe qual é o nosso destino, é a vida que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Não precisamos temer, mas vivemos aqui como de fato não somos daqui.
não fazermos parte daqui. A gente pode viver nessa vida, trabalhar, comprar, pagar contas, consumir, desfrutar dos benefícios do nosso trabalho com a nossa família, mas saber que isso é temporário, gente. Muitas pessoas vivem como se isso aqui fosse o fim de todas as coisas. Por que você acha que as pessoas fazem tudo para satisfazer o próprio eu? Porque pensam que aqui é o fim. Mas nós que temos a perspectiva da eternidade, nós precisamos viver diferente. Não é o fim, gente. Vai continuar. A gente sabe disso tudo, não é verdade? Mas quantas vezes a gente para pensar realmente sobre isso? Se olhar para a agenda da tua semana e falar: Senhor, investi tão pouco na eternidade nessa semana. Ou olhar para a agenda do dia e pensar: o dia passou, eu não investi na eternidade. Seja se relacionando com o Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, praticando as disciplinas espirituais. Semana passada a gente fez jejum, oração. Será que a gente fica restrito a esses momentos? Investimento nas pessoas, em amar, em servir, em compartilhar do Evangelho. Isso precisa gerar reflexão no nosso coração. Essa tensão da vida cristã, ela vai existir, do já e do ainda não. Mas o nosso coração, gente, e o coração é o nosso interior. E a palavra que Jesus usa aqui, em Mateus 6, é coração, mas no original o conceito para o judeu era das entranhas. Alguns tradutores bíblicos traduzem pelos rins. Porque aqui não é o órgão físico, mas é o que representa. É um órgão físico que representa o nosso interior. Que eles entendiam que é lá nas entranhas que as emoções e os sentimentos se formavam. Talvez porque quando você está nervoso, aonde que mexe aqui dentro, né? A gente fala do frio na barriga. Mas o nosso coração, de fato, é o centro da nossa vida. Pensando nessa palavra coração, tira o coração, tem vida? Não, morre. Se o nosso coração não funciona, a gente morre. Por isso o coração é o centro da nossa vida. Diz respeito ao nosso interior. Se o nosso coração está nos tesouros dessa vida, a perspectiva é de o ladrão vir e roubar, a traça e a ferrugem corroerem e destruírem. Mas se o nosso coração está na eternidade, qual que é a perspectiva, gente? Desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fazermos valer a pena o investimento das renúncias que nós fazemos nessa vida. Você faz renúncia para ser cristão? Sim ou não, gente? Milhares de renúncias por amor ao Senhor. Você acha que vai ficar sem recompensa? A Bíblia fala de recompensa. A Bíblia fala, nas versões mais antigas, vai usar a expressão galardão. Gente, tudo que eu e você investirmos aqui não vai ficar sem ser visto. E muitas vezes fica sem recompensa humana, certo? Quantas vezes a gente se dedica pelas pessoas e não tem um retorno? Mas tudo bem, se a motivação for o Senhor, a recompensa está guardada, gente, na eternidade. Jesus falou sobre a verdadeira riqueza nos evangelhos. Em uma passagem lá de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, é um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Porque Jesus está falando a respeito desse tema. Diz assim: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Olha aqui o coração humano voltado para as coisas deste mundo. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. É legal porque intencionalmente Jesus usa duas palavras: toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você pode ler junto comigo essa frase? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Gente, isso aqui não é uma contracultura?
Vai aí e fala com alguém na sociedade. É justamente ao contrário. Tem valor aquele que tem, que possui, que conquista. Quanto mais destaque, melhor. Por isso que aqueles que alcançam certa condição financeira e a perdem, eles tentam manter a aparência, o status, porque é isso que se valoriza nessa sociedade. Mas Jesus fala: a vida de um homem não consiste na abundância. Ele está falando da vida, ou seja, a essência não tem nada a ver com o que se conquistou aqui. Você está vendo Jesus reprimindo os bens, conquista de bens? Ele está dizendo que não pode? Não está falando que não pode. Ele está falando que a vida não consiste nisso. Ele está falando que o coração não pode estar nisso. A prioridade da vida não pode estar nisso. E ainda na sequência ele diz, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Esse homem, ele entendeu que ele precisava se garantir, e a perspectiva dele era dessa vida. Ele diz: eu vou destruir meus celeiros, vou construir maiores, porque eu vou produzir tanto, eu vou guardar, eu vou ter por muitos anos, e a minha vida está resolvida. E é interessante porque ele diz: eu vou dizer à minha alma. É uma questão de consciência. Ele não estava preocupado com as riquezas celestiais, ele não estava preocupado com o depois, ele queria garantir-se aqui. Tem problema em a gente conquistar algo, estruturar uma aposentadoria, né, ter conquistas para ter uma situação mais cômoda na velhice? Não tem problema nenhum nisso. O problema é a prioridade. Esse homem colocou prioridade nessas coisas. A segurança dele não estava em Deus, estava nas coisas. Você percebe a diferença? A minha e a sua segurança precisam estar onde? No Senhor. E não nas coisas. Podemos ter essas coisas, mas ainda assim a nossa segurança precisa estar no Senhor. Porque o ladrão pode vir e roubar. Alguém poderia pôr fogo nesses celeiros e ele perder todas as coisas da noite para o dia. Ou quem sabe e aí eu não entendo muito de agricultura, mas algum bicho podia vir e destruir toda essa colheita, ou lá na própria colheita, na própria terra, né? Ou seja, esse plano, ele é frágil, porque não se pensou na perspectiva da eternidade. Mas Jesus termina essa passagem dizendo: mas Deus lhe disse para esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Diz que Deus se dirige para esse homem e fala: você é louco, você não se preocupou com o depois. Se alguém vier lhe pedir a sua alma, o que você preparou? O que você preparou para a eternidade? O que você investiu nos céus, na riqueza celestial? E esse homem ia ficar sem resposta. Nada. Porque investia apenas nas coisas dessa vida. E aí Jesus termina dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Gente, a gente pode não ser rico nessa terra, mas se a gente for rico para com Deus, isso é o que mais importa. E às vezes a gente tem cristão que vive a vida inteira frustrado porque não tornou-se rico nessa vida, mas também deixou de investir na eternidade. Se a gente viver nessa vida com uma condição humilde, mas estiver investindo na eternidade, isso aqui é isso aqui da nossa vida, a eternidade é isso aqui. O que vale mais a pena, gente? Eu ser rico aqui ou eu ser rico para sempre? Mas isso não dá ibope, né, gente? Ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar sobre investir algo que você não pode ver. E aí entra o elemento fé.
Se nós produzimos para a eternidade, há a fé de que nós um dia vamos desfrutar de todo esse investimento. Nós vamos sacar desse investimento celestial, porque é isso que importa, gente. Investir nas coisas de Deus, naquilo que permanece. Será que isso tem ocupado a minha, a sua preocupação? Então, em primeiro lugar, quando colocamos o nosso coração nos tesouros celestiais, nós estamos preparados para o nosso destino eterno. Em segundo lugar, quando nós colocamos o nosso coração nos tesouros celestiais, nós recebemos a provisão de Deus aqui, nessa terra. Pronto, voltei para a realidade. Estava com os olhos nas nuvens, né? Nos céus. Agora vamos falar daqui, dessa vida. Quando nós investimos lá, Deus supre a nossa necessidade aqui, gente. Você acredita nisso? Sim ou não, gente? Ter o coração nos tesouros celestiais significa o foco, a prioridade, mas não negligenciar essa vida. Não negligenciar os compromissos e responsabilidades que nós temos aqui. Você não vai chegar segunda-feira e dizer para o seu chefe: hoje eu não vou trabalhar porque eu vou ficar lendo a Bíblia, porque eu estou investindo na eternidade. Não significa essa incoerência. Nós temos compromissos e responsabilidades nessa vida. A mensagem que eu estou pregando não vai mudar a data e o valor do boleto que você vai ter que pagar essa semana. Mas vai te fazer pensar: será que eu vivo para pagar contas ou eu vivo para construir algo que um dia eu vou desfrutar na eternidade? Nós temos necessidade, gente, cada um de nós, é claro, mas Deus cuida de cada uma delas. Não cuida, gente? Se você não está sendo suprido, quem sabe você não está pedindo. E lá em Tiago fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente não pede às vezes a Deus, e é o que a gente às vezes espera é que Deus faça a nossa vontade, não supra a nossa necessidade. Mas a Bíblia promete que Ele vai suprir a nossa necessidade. E o conhecido texto de Mateus 6,33, Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É a mesma coisa, invista nos tesouros celestiais, e cada uma das vossas necessidades serão atendidas. Buscai, pois, o reino e a justiça e todas as coisas citadas no texto. Porque a gente também interpreta errado, né? Todas as coisas Deus vai nos dar. O texto não está falando isso. O texto está falando sobre comida, bebida e vestes, ou seja, as necessidades básicas do ser humano. E o texto diz: Deus vai acrescentar cada uma das suas necessidades. Gente, há promessas na palavra de Deus de que Deus nos supre. Há uma frase que costumamos falar que diz assim: quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. É ou não é verdade? É verdade. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Você acredita nisso? Quem crê nisso? Levanta a mão. A gente precisa dizer: eu creio, Senhor, que enquanto eu estou investindo na Tua obra, no Teu reino, o Senhor está cuidando das minhas coisas. Isso não significa negligência também com a nossa família, né, com os filhos, mas significa aquele descansar em Deus. Quantos aqui têm experimentado isso? Gente, muitos falam que pastor, né, pastor Reinaldo, ou missionário, né, Marcelo, Damares, vive pela fé. Já ouviu essa expressão, pastor, né, Mário? Vive pela fé. Né, Romildo e Sônia? Mas, gente, quem deveria viver pela fé? Quem, gente? Todos nós. Qual a diferença da nossa função no reino de Deus? Uns foram chamados para pastores, missionários, outros foram chamados para serem advogados, médicos, enfim, qualquer profissão. Não tem diferença. O viver pela fé é a mesma coisa. Por quê? Porque você depende do seu trabalho, lá que está a sua esperança, lá que está o teu descanso. Pense se você não tem permitido que as coisas dessa vida tomem proeminência no teu coração.
Todos nós devemos viver pela fé, crendo no cuidado de Deus, crendo na provisão de Deus, e não como se tudo dependesse de nós. Gente, tem muitos cristãos que vivem como se tudo dependesse deles, do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor. Quando a gente faz isso, gente, a gente coloca Deus de lado. A gente diz: Senhor, se preocupa lá com os missionários e pastores que eu dou conta da minha questão. Mas não é isso, gente. É nós entendermos que a provisão vem de Deus para todos nós. E essa era a inquietação do apóstolo Pedro. E pode ser a nossa muitas vezes. Qual a recompensa de nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor? Daí você pensar: poxa, além do meu trabalho eu ainda exerço o ministério. Eu me esforço pelas coisas do reino de Deus. E certa vez Pedro levantou, e Pedro entre os apóstolos é aquele que não media as suas palavras, ele muitas vezes era o porta-voz dos outros apóstolos. E ele disse assim, Pedro começou a dizer-lhe lá em Marcos capítulo 10, do 28 ao 30. Pedro diz a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A resposta de Jesus para Pedro foi muito direta: ninguém há que esteja buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ninguém há que esteja investindo nos tesouros celestiais, vai ficar sem a recompensa por isso. E não é só na eternidade, gente. Deus nos recompensa nessa vida, é a partir daqui. E ele diz, ele dá 100 vezes mais. Olha que investimento bom, não é? Ricardo, você que é bom de finanças, é bom 100 vezes mais? Tem alguma coisa no mercado comparado com isso? 100 vezes mais. Acho que agora eu consegui convencer, né? Jesus trouxe aqui um argumento infalível. Se você investir na eternidade, é 100 vezes mais. E não recebe só no futuro, porque tem alguns investimentos nessa vida que a gente vai receber só daqui muitos anos, não é verdade? Mas esse aqui diz, já no presente, 100 vezes mais. Casa, irmãs, irmãos, mães, filhos, campos. Tudo bem que tem um detalhe no final, ele fala com perseguições. Jesus alertou os discípulos, não é só festa, não é só vida boa. Por me seguirem, vocês vão sofrer perseguição, ninguém vai entender. O mercado é feroz, você está ganhando 100 vezes mais, você vai ter um ônus. Mas diz no futuro a vida eterna. Além de tudo nessa vida, no futuro a vida eterna. Quem tem desfrutado disso, gente? Sinceramente, levanta a mão. Ali fala 100 vezes mais irmãos. Olha aqui para o teu lado. Quantos irmãos e irmãs Deus nos deu? Pais e mães, quantos Deus coloca sobre nós mais maduros, experientes na fé para cuidarem de nós? Ali fala campos. Campo pode ser o trabalho, pode ser a moradia, pode ser o lugar para nós estarmos, pode ser o local onde Deus nos envia. 100 vezes mais. Provisão agora e na eternidade. E falando sobre provisão nessa vida, eu gosto muito e sempre me lembro do Salmo 127, versículo 2. Na parte B do versículo, diz assim, o salmista afirma, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Gente, é provisão de Deus. Deus diz que vai prover aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Você produz alguma coisa dormindo? Sim ou não, gente? Nada. Mas Deus vai dar enquanto nós estamos dormindo. Alguns dormem pouco, pensando que o máximo que estiver acordado para poder trabalhar mais e produzir mais,
vai dar o benefício. Mas a Bíblia está falando que eu e você precisamos descansar nele. Gente, não significa que você tem que ficar dormindo o dia inteiro, certo? Aqui está falando no contexto de um trabalhador que ao final do seu dia de trabalho, repousa, descansa. Sabe que eu fiz a minha parte, daqui para frente é com o Senhor. Ele vai dar, porque Ele supre as necessidades. Está vendo a conexão de um texto com o outro? Ele supre as nossas necessidades. Quando eu coloco a minha confiança nele, quando eu espero nele, quando meus olhos e o meu coração estão nos tesouros celestiais. Já experimentou isso, gente? E dormir às vezes, isso pode ser literalmente ou pode ser o descansar, que até a gente cantou na música aqui agora há pouco, né? Descansarei, pois sei que és Deus. E ver Deus suprindo de uma maneira, quem sabe, que nós nunca esperávamos. E às vezes a gente acha que essa história é só de missionário, né, gente? Eu te desafio você ter experiências assim com o Senhor. Permitir Ele vendo, trazendo provisão, te dando enquanto você descansa. Quando investimos na eternidade, permitimos que Ele reine sobre as nossas necessidades, nós podemos receber a provisão de Deus. Então, em segundo lugar, quando nós colocamos o nosso coração no tesouro celestial, nós recebemos a provisão de Deus aqui nessa vida. Em terceiro lugar, quando nós colocamos o nosso coração nos tesouros celestiais, nós podemos ter certeza da recompensa futura. Tem cristão que tem dúvida. Não, se Deus quiser me dá e tal. Gente, a Bíblia fala de uma convicção de uma recompensa futura. A gente não pode esquecer desses textos. Daí você vai falar, mas não é essa a motivação para servir o Senhor. E não é de fato. A nossa motivação é gratidão. Jesus morreu na cruz por nós, nos salvou. Nós não merecíamos, a graça dele nos alcançou. Eu e você somos pecadores, a gente merecia a morte só. Então a gente o serve por isso, mas há uma recompensa. Sabe aquele estímulo? O estímulo que Jesus, ele deixou claro. Ele podia até não ter falado nada, né? Podia falar, nem vou falar para eles não ficarem com a motivação errada. Mas ele falou porque ele sabia que em certos momentos da caminhada nós poderíamos esmorecer e nós precisávamos perseverar. E a gente pode saber que o tempo investido no serviço ao Senhor, nas coisas de Deus, tem recompensa futura. Porque às vezes pode vir uma frustração nessa vida, querendo fazer você abandonar todas as coisas. Tem cristãos que largam a igreja, gente, por uma frustração, um conflito mal resolvido. Tudo que construíram, sem se esquecendo que há ainda uma recompensa. A gente precisa continuar até o fim. A Bíblia fala muito de perseverar, e aquele que perseverar até o fim. Gente, eu quero perseverar até o fim. Você quer perseverar até o fim? Quero até o fim da minha vida servir o Senhor, investir na eternidade, estar preocupados com os tesouros celestiais. A nossa vida na eternidade, ela é uma consequência das escolhas que nós fazemos hoje. Gente, tem que correr. A gente não sabe quando a gente vai ser o último dia. Precisa correr. Investir aqui, na eternidade, para colher lá. É consequência do nosso estilo de vida aqui nessa terra. O investimento será colhido lá. O apóstolo Paulo, ele testemunha isso nas suas cartas. E o texto bem conhecido dele, que nós estudamos aqui na série de mensagens de Gálatas, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa era a escolha do apóstolo Paulo. Será que ele entendeu que precisava investir na eternidade? Entendeu 100%, gente. Ele diz, eu não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E eu vivo investindo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Gente, ele ainda testemunha que ele tinha uma certeza da recompensa futura. Se eu te perguntar, você tem certeza da recompensa futura? Tenho certeza que alguns vão titubear. Mas você precisa ter certeza. Como o apóstolo Paulo tinha, lá em 2 Timóteo 4:8, Paulo diz assim, é a última carta que ele escreve,
ele sabia que ele seria martirizado por causa de Cristo, ele estava prevendo os seus últimos dias, e ele diz, eu combati o bom combate, guardei a fé, mas depois ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Está vendo aqui, tesouro eterno, riqueza celestial, coroa da justiça. E aqui você pode interpretar por tantas coisas, mas é tudo que ele produziu, com a vida investida no Senhor. E ele sabia, gente, ele ia morrer sabendo, a coroa da justiça me está preparada, guardada para mim. Havia expectativa. Paulo, em certa carta, ele disse, eu não sei se é melhor eu morrer e estar com Cristo, ou viver e continuar o servindo, levando outros a Cristo. Porque o coração dele estava nessa, puxa, eu posso ir. Paulo não queria morrer, gente, mas ele tinha convicção de que a morte o levaria para algo muito melhor. Mas quem sabe se ele não tivesse investido do seu tempo, ele ia estar meio pesaroso. Deus, deixa eu viver mais um pouco, porque preciso acumular um pouquinho mais. Paulo se converteu depois de muitos anos no judaísmo, mas ele correu atrás, gente, ele investiu dali para frente na sua vida. A gente não escolhe em qual idade, qual fase da vida nós nos convertemos. Nesse ano, eu completei 18 anos de conversão. E eu tenho, entregando a idade, 36 anos. Ou seja, metade da minha vida agora, eu vivi com o Senhor. Eu preciso superar a outra metade que eu vivi longe do Senhor. Mas eu sei que há algo reservado para mim. É a mesma convicção do apóstolo Paulo, eu posso ter, baseado nesse texto. Talvez Deus não desceu e falou, mostrou aqui, que você está preparado para você, mas a Bíblia nos ensina a respeito disso, eu posso ter essa convicção. Você e eu precisamos ter essa convicção. Gente, o desapego com as coisas aqui vai produzir retorno, garantia na eternidade, de riquezas celestiais. Foi isso que Jesus disse para o jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, versículo 22 eu vou ler. E esse texto muitas vezes ele é mal interpretado, ele é usado para dar margem para algumas teologias que são contra o que a palavra de Deus nos ensina, porque esse texto ele vai nos fazer pensar a respeito do desapego com as coisas materiais, e alguns usam isso para dizer que nós precisamos dar tudo aos pobres para alcançar, mas não é isso que o texto está falando. Existe uma corrente que surgiu na história da igreja de maneira geral, chamada teologia da libertação, com uma proeminência aos pobres. A Bíblia fala do nosso compromisso com os pobres. Mas essa mesma interpretação errada aconteceu lá em Atos, quando hoje lê-se o livro de Atos com a perspectiva atual e não com a perspectiva da época, porque na época dizia que os cristãos vendiam suas propriedades e entregavam dinheiro aos apóstolos. E em muitos momentos na história da igreja isso foi usado para que, e hoje na teologia da prosperidade também, que você tem que dar tudo, desapegar-se das coisas materiais, mas com qual motivação? E naquela ocasião os cristãos davam tudo, sabe por quê? Eles achavam que Jesus estava voltando ali, na semana seguinte, no mês seguinte. Tem sentido eu ficar com uma propriedade se Jesus está voltando? Tem ou não? Se Jesus fosse voltar semana que vem, é óbvio que eu ia vender meu apartamento. Dava tempo de fazer algo com esse dinheiro ainda, abençoar vidas. Mas diz assim o texto, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. E esse jovem disse que queria seguir a Jesus. E Jesus disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Gente, o tesouro nos céus é dado porque deu dinheiro aos pobres? Não é isso que o texto está falando. O texto está falando o tesouro nos céus é dado quando você abre mão das coisas dessa vida. O teu coração não está nisso e você segue a Cristo. Senão nenhum de nós estaria nesse padrão aqui, Nenhum de nós largou tudo, vendeu, deu aos pobres para seguir Jesus. Mas está no desapego. Por quê?
Porque ele era rico. E alguém que é rico está mais suscetível a ter o coração onde? Nas riquezas, naturalmente. E por isso Jesus fala, para você alcançar o tesouro celestial, você precisa desapegar. Quem sabe para ele a única alternativa dele largar a mão seria não ter mais as riquezas. Que bom que para nós tem outras alternativas. Se Jesus pedir isso, quem sou eu para falar? Mas eu acredito que Jesus não está pedindo isso para todos nós. Ele está pedindo para o nosso coração não estar nas coisas. Também não está pedindo porque a gente não é rico também, né? Tem isso também. Mas não estar nas coisas, o coração estar nas coisas desse mundo. Ele era um jovem rico que confiava nas suas riquezas. A segurança dele estava nas riquezas. Ele queria seguir Jesus com a comodidade de saber que em qualquer momento que ele abandonasse Jesus, ele voltava e tinha toda uma condição para ele desfrutar, como aquele homem que destruiu celeiros, construiu maiores. Fala sobre segurança, gente, não fala sobre dar aos pobres. O desapegar precisava ir para algum lugar, né? Vai para quem tem necessidade. Um investimento óbvio. Mas a questão era onde estava a segurança do coração desse jovem. Mas a nossa segurança precisa estar no Senhor. Deixarmos em segundo plano as coisas dessa vida, investirmos e termos em primeiro lugar, caminhar com Jesus, as coisas espirituais, investindo na eternidade. Jesus ainda diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Gente, é ser perseguido que traz galardão? Não, é eu me expor pelo Evangelho, é eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa nação não tem perseguição, então a gente precisa ir para uma outra nação para ser perseguido, para ter benefício no céu. Não é o que o texto está falando. O texto está falando que nós precisamos investir a nossa vida em relacionarmos com o Senhor, em o seguirmos, em vivermos o Evangelho e testemunharmos dele. E isso, consequentemente, pode trazer perseguição. E esse investimento é que traz o galardão nos céus. Não é perseguição. Senão a gente podia criar uma perseguição só para ter lucro celestial. Mas não é o caso. E Jesus prometeu, gente, grande é o vosso galardão nos céus. Ele não falou que é pequeno, não falou que tem só. Não falou só que tem, não falou que é pequeno, falou que é grande. A recompensa celestial. É claro que a nossa motivação não é o galardão, é sim agradar a Deus, mas isso também precisa gerar expectativa em nós dessa recompensa que Deus está preparando para nós. Quando colocamos o nosso coração nos tesouros celestiais, estamos preparados para o nosso destino eterno, recebemos a provisão de Deus aqui nessa vida e podemos ter a certeza da recompensa futura. Quero concluir essa mensagem te perguntando novamente: onde está o teu coração? Só você pode responder isso, gente. E também você não precisa responder para mim, você precisa responder para o Senhor. Onde está o meu e o seu coração? Nos tesouros dessa terra ou nos tesouros celestiais? Gente, independe de como nós estamos hoje. Quando a gente é despertado pela palavra de Deus, a gente não precisa ficar olhando para trás. É uma decisão daqui para frente. Senhor, eu reconheço, eu confesso, eu me arrependo e agora eu vou em outra direção. Essa é a dinâmica do Evangelho em todas as verdades. Eu já não vivi, né? Agora, não. Vou viver a partir de agora. Independente de como estamos, podemos tomar uma decisão e passarmos a colocar o nosso coração onde Jesus aponta, aonde a expectativa dele está, onde realmente importa, ou seja, na eternidade. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos fazer isso hoje, gente? Sim ou não?
Feche seus olhos. Voltando à ideia, pode manter seus olhos fechados, mas voltando à ideia de que Jesus está aqui na frente perguntando: onde que está o teu coração? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua resposta? Pensa na tua vida, pensa no teu uso do tempo, pensa naquilo que cogita na tua mente, pensa naquilo que se passa no teu coração, pensa o que tem consumido as tuas energias. Podemos dar esse passo de redirecionarmos a nossa vida para o que vale a pena, deixando de lado aquilo que é vaidade, deixando de lado aquilo que perece, o que se perde, priorizando aquilo que permanece. Que nós sejamos acumuladores de tesouros celestiais, que possamos juntar riquezas para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque a tua palavra é viva, e ela é como aquela espada que entra até o nosso interior e divide o nosso coração, nos faz corrigir a caminhada, Senhor. E oramos, Pai, para que o nosso coração esteja nas riquezas celestiais, Pai, que o nosso coração esteja em Deus. Ministra cada irmão e cada irmã aqui nessa manhã, Pai. Nós precisamos da tua graça. Nós muitas vezes nos frustramos com as nossas fragilidades, com as nossas tentativas e erros, Senhor. Muitas vezes nossos olhos brilham com as coisas dessa vida, Pai. Muitas vezes nos permitimos distanciar, mas obrigado porque há um caminho de volta, há uma correção de rota, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos anima, Senhor, a investir no que vale a pena, Pai. Que sejamos esses acumuladores de tesouros celestiais. Que sejamos pessoas que vivem para o Senhor, que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Que o Senhor ministre a cada um, Deus. Que nessa semana a gente avalie como a gente usa o nosso tempo, naquilo que gastamos as nossas energias, com o que nos estressamos, Senhor, com o que cogitamos na nossa mente, naquilo que permitimos que encontre espaço no nosso coração, mas que a tua graça nos sustente, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos, Jesus, por podermos investir naquilo que vale a pena. Continua conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus.